Ambiental, disciplina Gestão Ambiental nas Cidades, discente Homero Jorge Matos de Carvalho, discente Luciana Leite dos Santos Silva. Tema: avaliação de indicadores de sustentabilidade de um bairro de João Pessoa. O bairro escolhido foi o bairro de Mandacaru. O bairro de Mandacaru fica localizado em João Pessoa, na Paraíba. Vamos falar sobre a avaliação de indicadores de sustentabilidade desse bairro, levando em conta seus bens naturais comuns, consumo responsável, opção de estilo de vida, planejamento, desenvolvimento urbano do bairro. Ao lado podemos identificar o mapa de João Pessoa e, em destaque, o bairro de Mandacaru, em vermelho. Mandacaru é um bairro da zona norte da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, faz divisa com Barra dos Ipês, Barra dos Estados, Padre Zé, Jardim 13 de Maio e com o município de Cabedelo. O bairro é composto pelas seguintes comunidades: Baixada, próxima às Cinco Bocas, Beira da Linha, Porto de João Tota, Beira Molhada, Jardim Coqueiral e o Jardim Mangueira. Rico em manifestações culturais populares que existem no bairro, são 3 agremiações carnavalescas de tribos indígenas: a Tupinambás, fundada na década de 1930, Guanabara em 1960 e a Tupi-Guarani em 1985. Esta última foi fundada pelo mestre Zé Moro, falecido em 2010, mestre das quadrilhas juninas da Ciranda, realizada no Alto do Céu, na Beira Molhada. Tem estação de trem, 4 escolas municipais, como a Francisca Moura, Rui Carneiro, Violeta Formiga e José de Barro, e 2 estaduais, Pedro Anísio e Padre Beapina. Vou falar um pouco agora sobre a infraestrutura do bairro de Mandacaru. Com relação à infraestrutura, 85% do bairro é calçado, apresenta saneamento básico e água encanada. Tem ainda uma biblioteca comunitária de Mandacaru, que é um ponto de leitura, uma associação comunitária de educação e cultura, chamada de Cactus, em parceria com o Ministério da Cultura. Mandacaru tem uma pedreira ativa e uma fazenda de camarão. As características geográficas do bairro. Segundo o IBGE, sobre a população, no ano 2010 era de 12.776 habitantes. A população urbana de 12.583, população rural 0, homens 5.871 e mulheres 6.722. Localização do bairro. Ele está localizado na zona norte, como outros também que fazem divisa com ele, como o Centro, o Alto do Céu, Pedro Gundim, Barra dos Estados, Barra dos Ipês, 13 de Maio, Padre Zé, Roge, Tambiá e o Varadouro. O bairro de Mandacaru e seus bens naturais comuns. Um dos bens naturais comuns do nosso bairro é o rio Mandacaru. Por sua vez, os bens naturais comuns compreendem-se de elementos do meio físico que o homem precisa para viver, como a água, o solo, gases atmosféricos e também integrantes da fauna e flora, a fim da biodiversidade. O rio Mandacaru é um curso d'água brasileiro que banha a cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Nasce numa colina denominada Boiçó, na zona central de João Pessoa, entre os bairros de Ipês, Alto do Céu, Barra dos Estados e deságua na Paraíba. Defluente da ilha estuária, que tem como efluente principal o rio Jaguaribe. Aqui podemos observar 2 imagens do rio Mandacaru. A atividade econômica mais relevante da microbacia do Mandacaru é a piscicultura e a coleta de crustáceos pelos moradores ribeirinhos. Apesar de ainda produzir esse recurso econômico, pesquisas de 2010 demonstraram que as águas do baixo curso do Mandacaru encontram-se com níveis de poluição bem acima do que é considerado aceitável ambientalmente. O rio Mandacaru serve como fonte de renda às famílias locais, a qual sente as dificuldades por tanta poluição no rio. Hoje, vem trazendo problemas como doenças, vetores, mau cheiro e vários problemas sociais e ambientais para a comunidade de Mandacaru. Ao observarmos na imagem, podemos identificar os resíduos sólidos que são jogados à margem do rio e o esgoto doméstico que é colocado dentro do próprio rio. Fui ao rio Mandacaru, conversei com a população ribeirinha sobre as dificuldades enfrentadas diariamente por eles.
Na entrevista, fiz uma entrevista com uma moradora chamada a senhora Iris de Farias, moradora local da comunidade de Mandacaru, que falou sobre como era, quais os problemas enfrentados e como ficou e a dificuldade para viver da pesca. Essa imagem mostra os pescadores saindo em suas embarcações para fazer sua pescaria, porém neste mesmo local, conhecido como Porto de João Tota, ficavam todos os barcos aportados dos pescadores ribeirinhos. Infelizmente, hoje não é mais assim. Neste dia havia apenas 2 embarcações. Segundo o relato de alguns moradores, muitos pescadores deixaram de viver da pesca, por não ter mais o que pescar, por conta da poluição e das espécies que foram se acabando ao longo do tempo. A coleta seletiva no bairro de Mandacaru. A coleta seletiva ainda é feita 3 vezes por semana, mas infelizmente não são contemplados com o serviço todos os moradores do bairro, assim gerando outros problemas ambientais, sociais, educacionais e culturais. Em relação à sustentabilidade, a geração de resíduos sólidos pela comunidade e sem descarte regular do lixo por algumas áreas locais. No mesmo, o descarte é feito de forma irresponsável em terrenos baldios, no rio Mandacaru, como podemos observar, nas ruas, na queima, em esquina e em outros lugares. Como podemos ver na imagem, esses resíduos sólidos foram colocados no terreno baldio que fica próximo à localidade e próximo às casas das pessoas, trazendo problemas com a poluição. Esgoto doméstico. Também é um grave problema da mesma forma que o lixo não é recolhido em todas as áreas do bairro, o esgoto também não passa em todas as ruas. E mesmo em ruas que têm esgoto, problemas frequentes por falta de manutenção. Como podemos observar, os esgotos sempre estourados, dando problemas à comunidade. É um relato dos próprios moradores, por falta de manutenção. Em relação à pavimentação das ruas, acessibilidade, sinalização para pedestres, faixas, calçadas largas, áreas de ciclovia, infelizmente o bairro de Mandacaru ainda falta muita coisa para a comunidade se tornar sustentável. Em comparação a outras cidades sustentáveis, a falta de investimento tem favorecido problemas enfrentados pela própria população. Em questão de assistência à população, temos praças com atividade física, poucas atrativas para lazer, centro de referência de da comunidade, chamado de CRAS, postos de PSF, campos de futebol, escolas, projetos sociais das igrejas, projeto de catadores de reciclagem, assistência social como conselho tutelar e entre outros. Dando continuidade a essa assistência, temos assistência médica, temos 2 postos de saúde. Em relação à segurança, contamos apenas com um posto policial e em relação ao abastecimento de água, temos a caixa d'água que abastece o bairro, temos energia elétrica em todo o bairro e agora com luzes de LED. Problemas na rua do bairro. Por falta de uma boa manutenção e fiscalização da gestão atual, os problemas de saneamento básico têm aumentado, segundo o relato dos próprios moradores. Modelo de cidade sustentável. Cidades sustentáveis são aquelas que não se contentam apenas com a coleta seletiva. A sustentabilidade permeia por todos os aspectos do município, desde a segurança até a saúde pública. Além disso, todos os setores da sociedade estão empenhados em fazer projetos sustentáveis ocorrerem. Cidade mais sustentável do mundo. Temos a cidade da Praga, República Tcheca, Munique, Alemanha, Singapura, cidade do Estado da República. 5 cidades sustentáveis no Brasil. Temos 5 mais sustentáveis no Brasil. Santana de Parnaíba, que fica em São Paulo, Londrina, João Pessoa, que está entre elas, Curitiba e Extrema, que fica no Mato Grosso. Alinhada a essa temática da cidade sustentável, em 2015, a Organização das Nações Unidas apresentou aos países membros da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável com a proposta de estabelecer metas para o prazo e cumprir para enfrentamento das principais problemas globais. Esse pacto deu origem a 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, estipulado no ano 2030 como prazo para alcançar os compromissos assumidos. A erradicação da pobreza, fome zero,
agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa, acessível, tratamento docente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, são deles. Temos também a redução da desigualdade, objetivos de cidade sustentável, consumo e redução responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituição eficaz, parceria e meios de implantação. Principais cuidados para a sustentabilidade. Existe um conceito de sustentabilidade utilizado em muitas empresas voltadas para ajudar o meio ambiente, chamado de tripé. Ele se baseia em 3 pontos. Entre eles estão o ambiental, o social e o econômico. O ambiental é focado em utilizar os recursos naturais pelas empresas, sociedades e comunidades. O social engloba assuntos como a educação, saúde, qualidade de vida, lazer e acesso aos serviços básicos para todos. Economia voltada para a produção e distribuição de serviços para gerar lucros, simultaneamente com a preservação dos recursos naturais utilizados. Também devemos evitar desperdício de água, tanto individualmente quanto em grupo, reciclagem de utensílios já usados, garantir que o seu lixo chegue ao local certo com tratamento, substituir sacolas plásticas por sacolas que não agridam o meio ambiente, preservar a biodiversidade e todo o ecossistema, apostar em veículos públicos para evitar a poluição do ar, se optar por veículos próprios, escolher um modelo flex que possa abastecer por biocombustíveis. Assim, o impacto ao meio ambiente é muito menor. Antes de listar quais são as cidades mais sustentáveis e conhecidas no Brasil, entenda quais são as características similares de todas e que devem possuir. É inesgotável que todas essas cidades passem para o futuro um planeta e se ofereça mais cuidado e extremamente esse plano ao longo do prazo que os une. Não é fácil transformar a cidade inteira em um local acessível. Isso requer muita colaboração de todos, com a criação de políticas públicas e auxílio de décadas, que trazem bons resultados à natureza, economia, saúde e à população. Santana de Parnaíba, localizada na região metropolitana de São Paulo. Santana de Parnaíba foi a primeira cidade do Brasil a apresentar à ONU, a Organização das Nações Unidas, um plano com o objetivo do desenvolvimento sustentável a gerar bem a esta população. A coleta de lixo da cidadania também aumentou 50%, depois de atribuir aos catadores materiais recicláveis na colaboração. Essa corporação tem como objetivo conscientizar a população sobre a reciclagem de materiais e como é importante para o meio ambiente. Além da reciclagem, a corporação promove também a inclusão dos seus empregados. Isso é feito através de parcerias com escolas, empresas, comércio, que engajam na economia da cidade com base no projeto sustentável. Londrina. Londrina é uma cidade do Paraná que se destaca por possuir uma grande política com sua coleta de lixo, além de manter uma grande rigidez enquanto a coleta do lixo da cidade. A cidade realiza um projeto chamado Cesta Verde, ela que tem o objetivo de incentivar a população à troca de utensílios recicláveis por alimentos, com a inclusão de catadores de material reciclável no projeto, que funciona desde 1996. Londrina conseguiu, com o mérito, aumentar a cobertura e a rentabilidade da cidade. João Pessoa, considerada a primeira cidade sustentável do Brasil, a capital paraibana recebeu em 2019 o prêmio Arca Urbe, por ser a cidade com o maior percentual de áreas verdes. Em alguns anos, a cidade fez o plantio de aproximadamente 200 mil árvores locais e hoje em dia conta com 30% do seu território. Graças a este percentual, João Pessoa é a segunda capital mais verde do mundo. Além disso, possui espaços para preservar a natureza, organizada por órgãos públicos, o que ajuda muito também na realização das atividades sociais. Curitiba, referência de sustentabilidade e
capital possui também diversos projetos voltados a esses temas. Desde os anos 70, Curitiba possui uma maior qualidade de ar em comparação às outras cidades brasileiras. Além disso, oferece 64 metros quadrados de sua área verde e 36 áreas de preservação. Curitiba é comparada com algumas outras metrópoles, como a Madrid. A cidade possui projetos urbanos, como a inclusão de corredores de veículos biarticulados e que garantem mais agilidade nos trajetos para quem depende do transporte público. A cidade parece possuir um grande planejamento ao longo prazo, principalmente em benefícios e inovação, a relação da poluição com o meio ambiente. Dois dos maiores pontos desse planejamento são o atendimento à água e esgoto e a maior quantidade de pontos de acesso à internet. Vamos falar um pouquinho sobre Extrema. Extrema, que é uma das cidades sustentáveis localizada em Minas Gerais, passou a mostrar que é possível o crescimento econômico simultâneo e a preservação do meio ambiente. Extrema se tornou referência após iniciar um projeto de compensação ambiental. Isso porque a cidade já foi conhecida por praticar grande agregação ambiental por conta de produtos agropecuários. Hoje a cidade possui um projeto chamado Conservador das Águas e foi o primeiro a cobrar serviços ambientais ao governo. Em minhas considerações finais, mesmo a cidade de João Pessoa ocupar um lugar nas questões de sustentabilidade, alguns bairros precisam de um olhar mais atento, a exemplo do bairro de Mandacaru, como foi apresentado no trabalho. Podemos perceber vários problemas enfrentados pela população em relação à sustentabilidade, como incentivo e estratégias que visem sensibilizar os moradores e contribuir para a sustentabilidade local, dando as ferramentas de ações com mais igualdade, qualidade de vida e investimento aos bairros. São apresentadas melhorias locais, melhorias em todos os aspectos e assim vamos ter bairros mais sustentáveis. Essas foram as minhas referências do trabalho, onde foi tirado as pesquisas. E o meu obrigado, Luciana Leite dos Santos Silva.